Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Hebraica pelo convite que foi feito para participar dessa live. Também queria agradecer vocês pela presença aí na live de hoje. Meu nome é Denis, eu sou responsável por toda a parte de estratégia de investimentos da Broinvest aqui no Brasil. E a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo sobre os investimentos, sobre o mercado financeiro, sobre tudo o que está acontecendo, e depois a gente abrir para perguntas, né? Ou seja, tentar ver se eu consigo ajudar vocês de alguma maneira nesses tempos tão turbulentos. Vamos começar falando um pouquinho de cenário, tá? Vamos falar como que a gente virou o ano, qual era a nossa cabeça no ano de 2019 e o que mudou na virada de 2019 até o momento atual. Então, em 2019, a gente percebia um arrefecimento da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso que foi um detrator de crescimento ao longo de 2019 em várias regiões, tinha uma tendência a se normalizar. A gente percebia que a política monetária de todos os bancos centrais de países desenvolvidos continuava muito frouxa. O que é política monetária frouxa? Basicamente, as taxas de juros estavam extremamente baixas, né? Quando você junta esse arrefecimento da guerra comercial, políticas monetárias frouxas, uma eventual retomada do crescimento mundial, era um cenário muito promissor para todos os mercados de risco, né? Ou seja, bolsa de valores, mercados emergentes. Então era um ambiente bem construtivo, vamos assim dizer. No Brasil, como que a gente via o cenário naquela virada? O Brasil já começava a mostrar sinais de melhora nos dados de crescimento. Você já percebia a confiança dos empresários, a confiança dos próprios consumidores voltando, o crédito também estava voltando e, por consequência, você via uma criação do número de novas vagas, né? Ou seja, o emprego estava voltando a aparecer. No Brasil, a gente teve em 2019 os melhores dados desde 2014. Então, continuava sendo um cenário bem construtivo, além de ter um cenário para o mundo também construtivo. Aliado a isso, a gente tinha uma inflação super controlada, né? A gente estava nos menores patamares de taxa de juros da história do país. Acho que se virasse para qualquer pessoa 4 anos atrás e falasse assim, ó, a taxa de juros é 14,25 agora, mas daqui 4 anos a gente vai ver uma taxa de juros de 4,5. Se não me engano, 4,5 era a taxa de juros na virada de 19 para 20. As pessoas iam falar, não, você é louco, não tem como isso acontecer. Bom, aconteceu. Além desses juros muito baixos, a gente tinha uma reforma robusta da Previdência que foi aprovada, né? Uma perspectiva de ter novas reformas também aprovadas ao longo de 2020, né? A gente pode elencar a reforma tributária, a reforma administrativa, a PEC emergencial, todas reformas super importantes para melhorar a produtividade do país. Espera só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui o celular aqui, começou a cair. Então, um cenário bem construtivo, né? Em janeiro, a gente começou a ver sinais do coronavírus, ou seja, a gente começou a ver notícias na China que indicavam que estava tendo uma doença lá que ninguém sabia muito bem como é que funcionava, quais eram os riscos, todas essas coisas. E inicialmente parecia uma coisa muito concentrada na região de Wuhan. O governo chinês ele acabou tomando algumas medidas firmes para tentar conter essa doença, né? E parecia ser uma coisa controlada e voltada àquela região mesmo. Ao longo de
fevereiro, né, a gente começou a perceber que algumas outras regiões do mundo começaram a apresentar também sinais de que aquela gripe, aquele vírus tinha migrado para outras regiões geográficas. E aí a gente falou, bom, já não é mais uma coisa localizada, mas por enquanto parece ser uma coisa relativamente controlada. Ao longo de fevereiro, início de março, a gente começou a perceber que não parecia ser algo controlado, ou seja, a transmissibilidade desse vírus ele era muito alto e começava a impactar o sistema de saúde de algumas regiões. No final de fevereiro, início de março, a gente percebeu que essas outras regiões que não conseguiam ser tão firmes como a China do ponto de vista de controles, eles começaram a tomar medidas do ponto de vista de quarentena e de lockdown, ou seja, eles começaram efetivamente a reduzir a frequência que as pessoas saíam na rua, começaram a ficar mais em casa e depois de um certo período entraram efetivamente em lockdown, ou seja, era proibido sair de casa só em condições de comprar comida ou comprar medicamentos, todas essas coisas. Qual foi o resultado de tudo isso? O mundo parou. Basicamente foi isso. O mundo parou ao mesmo tempo, né? E o cenário era completamente oposto a 30 dias antes, né? Ou seja, no final de fevereiro para o final de março. Ninguém estava muito preparado para essa parada simultânea ao redor do globo. Quando você junta essa mudança brusca de cenário com... Desculpe, o celular está caindo. Quando você junta essa mudança brusca de cenário com preços de ativos acima das médias históricas, né? Ou seja, os preços dos ativos que a gente tinha nas bolsas mundiais, em praticamente todos os ativos, eles estavam acima das médias históricas, e você tem essa reversão brusca de cenário, você tem uma situação complicada, porque alguns fundos que estavam alavancados, porque a volatilidade estava muito baixa, então isso propiciava com que eles tomassem posições cada vez maiores dentro desses fundos. Com essa reversão de expectativa, esses fundos foram obrigados a fazer o que a gente chama de stop de posição. O que é o stop de posição? Stop de posição é quando ou a sua área de risco diz que você está com um risco maior do que o que você deveria ter, porque o nível de volatilidade mudou significativamente, ou você tem que estopar alguma posição porque você tem que fazer frente a resgates que foram solicitados ao longo desse período, né? Então, num período onde começou a ter uma venda generalizada, um pânico no mercado, algumas pessoas acabam efetivamente solicitando o resgate de alguns fundos, e o gestor ele é obrigado a fazer caixa para essas posições. Então ele é obrigado a vender ativos, mesmo que os ativos sejam extremamente baratos. Então estou tentando trazer um pouquinho de pano de fundo do que aconteceu aí ao longo desses últimos 30, 40 dias, tá? Outro ponto, a velocidade, a magnitude que a gente viu nessa crise de 2020, por incrível que pareça, ela foi maior do que a de 2008, né? Apesar da queda de 2008 ainda ter sido maior do que a gente viu atualmente, ou seja, também não dá para dizer que isso já acabou, ou seja, que a gente já viu os lows de mercado, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a velocidade e a magnitude dos movimentos que a gente observou em 2020 não tinham precedentes, né? Então o cenário mudou significativamente. Aquilo que a gente imaginava ao longo de 2019 e o que a gente tem agora em 2020 é completamente distinto. Bom, mas dá um pouquinho de ideia, né? Esse cenário catastrofista, tem alguma luz no fim do túnel?
como é que a gente se posiciona, o que a gente deve fazer num momento desses de pânico. Eu vou tentar colocar aí quatro pilares para tentar elencar o que poderia ser essa luz no fim do túnel, tá? Então, o primeiro pilar eu vou chamar de valuation, e eu vou explicar todos eles depois. O segundo pilar eu vou chamar de posição técnica, e o terceiro pilar eu vou chamar de uma ação coordenada nos bancos centrais. O quarto pilar são os pacotes fiscais. Então vamos lá, do ponto de vista de valuation, né, o que a gente tinha ali ao longo de 2019 e o que a gente tem agora. Na virada de 19 para 20 a gente tinha valuations acima das médias históricas, e agora a gente tem valuations bem abaixo das médias históricas. Ou seja, do ponto de vista desse pilar, eu diria que não é que está tudo barato, que tudo é uma barganha, mas você já consegue encontrar ativos de risco a preços extremamente interessantes, tá? Então, esse pilar vamos colocar um check. Posição técnica. Posição técnica é um pouquinho daquela alavancagem que eu falei para vocês dos fundos de investimento, né? Ou seja, lembra que eu comentei com vocês daquelas zeragens? Seja porque a área de risco mandou o gestor zerar as posições, seja porque ele sofreu alguns resgates e ele efetivamente precisa fazer caixa para poder pagar esses investidores. Então, esse movimento já aconteceu em grande parte, ou seja, a posição técnica desses fundos hoje em dia ela é bem mais leve do que ela era no início dessa crise. Então, a probabilidade da gente ver movimentos da magnitude e na velocidade que a gente viu nos últimos 20 dias, ela cai significativamente, uma vez que você já não tenha mais tantos fundos de investimento com necessidade de reduzir as posições de maneira mandatória. Vamos para o terceiro pilar, os bancos centrais. O que a gente viu no ano de 2020, né, foi uma coisa que nem na crise de 2008 a gente viu. Essa coordenação dos bancos centrais, ou seja, todos os bancos centrais do mundo injetaram um montante de dinheiro nos mercados financeiros gigantesco. Por quê? Porque com aquele pânico que foi gerado ao longo desses últimos 40 dias, o mercado ficou disfuncional. O que é essa disfuncionalidade do mercado? Você não ter liquidez, ou seja, não tem ninguém fazendo negócio, não ter preço para os ativos. É um mercado muito complicado. Se você quer vender, não tem comprador. Se você quer comprar, também não tem vendedor. Ninguém sabe muito bem qual é o preço justo de cada uma daqueles ativos. Só com essa injeção de liquidez dos bancos centrais é que foi possível tirar essa disfuncionalidade dos mercados. E aí o mercado mostrou um quê de estabilização, né? Não quer dizer que não possa fazer novos lows, mas pelo menos quem quer vender tem preço, quem quer comprar tem preço, a liquidez começa a fluir no sistema, e tudo isso é importante para esse período de normalização, no mínimo de estabilização dos mercados. O último pilar, eu vou falar dos pacotes fiscais. A gente tem visto praticamente todos os países montando pacotes fiscais importantes, ou seja, a gente está falando de pacotes fiscais de uma magnitude de mais ou menos 10% do PIB das principais economias do mundo, né? Principalmente a dos países desenvolvidos, que tem uma capacidade de endividamento maior do que a dos países emergentes, mas todo mundo, de certa forma, se mobilizando. Esse pilar, na minha opinião, é o único que está em xeque, no seguinte aspecto: a gente tem dúvidas se esses recursos vão chegar na mão das pessoas que precisam desses recursos, né? E quem precisa desses recursos? São as pessoas menos abastadas, né? As pessoas mais humildes,
que precisam desses recursos para poder comprar comida e poder ter o mínimo de dignidade, e as micro e pequenas empresas, né? As micro e pequenas empresas normalmente não tem caixa suficiente para se dar o luxo de ficar 2, 3 meses sem faturamento. Então, para elas não quebrarem, elas precisam que esse dinheiro não fique empossado, né? Ou seja, não adianta o governo pegar e disponibilizar todas essas linhas de crédito, né, e de financiamento, se esse dinheiro não fluir para essas empresas. Então esse é um desafio. Eu diria que tem desafios operacionais. Não basta só ter o dinheiro precisa chegar na mão das pessoas que efetivamente estão precisando desses recursos. E a outra variável é o período que os países vão ficar em lockdown. Hoje eu entendo que talvez um período de 2, 3 meses de lockdown seja o suficiente para a gente voltar um quê de normalidade, achatar a curva, mas não temos informações para poder dizer que vão ser só esse período, esses 2, 3 meses. Talvez a gente tenha que vivenciar alguma coisa um pouco maior que isso. E aí você sai do cenário de uma recessão forte para um cenário de depressão econômica. E aí, se a gente vai para um cenário de depressão econômica, todos esses pilares que eu mencionei anteriormente para vocês, eles precisam ser reavaliados. Então, eu diria que esses seriam os 4 pilares para a gente poder falar um pouquinho de luz no fim do túnel, né? Deixa eu falar só uma informação que eu acho que é super relevante e tá bem alinhada com aquilo que a gente entende que sejam as coisas mais importantes no mundo de investimento. 91% dos retornos de uma carteira de investimentos no médio e longo prazo vem de construção de portfólio. O que é construção de portfólio? É você identificar o perfil de risco do investidor e uma vez que você identificou esse perfil de risco do investidor, você dividir aquele patrimônio dentro de algumas classes de ativos. Eu vou simplificar aqui, vou falar só de 3 delas. Renda fixa, fundos multimercados e renda variável, bolsa de valores aqui para o mercado brasileiro. Então, identificar o perfil de risco do investidor e dizer quanto que ele deveria ter dentro de cada uma dessas 3 caixinhas. Isso é o que representa 91% dos retornos do médio e longo prazo. Os outros 9% são representados por market timing e manager selection. Market timing será que é o momento certo de adicionar risco para um portfólio? Manager selection é selecionar os gestores adequados para alocar o dinheiro dentro de cada uma dessas 3 caixinhas que eu mencionei antes para vocês. Hoje em dia, a gente só fala de market timing. Será que é o momento adequado para adicionar risco para um portfólio? Será que é o momento adequado para reduzir risco de um portfólio? Quando, na verdade, a gente deveria estar perguntando se o portfólio está adequado para o perfil de risco daquele investidor. É isso que vai fazer com que você garanta os seus objetivos de retorno no médio e longo prazo. Eu vou dar um exemplo de market timing, como isso, no olho do furacão, parece ser super importante, mas no médio e longo prazo ele perde essa relevância. Vamos partir do pressuposto que você seja o investidor mais azarado do mundo. Você entrou um dia antes da crise de 2008 comprando o S&P 500, que é o índice do mercado acionário dos Estados Unidos. E aí, o mercado degringolou, caiu mais de 60%. E hoje você está vivendo uma outra crise também, né? Ou seja, o mercado caiu quase 30%. Você ainda teve uma rentabilidade de 67% em 12 anos. Se você estava com o risco adequado, se você não mexeu naquele seu plano de médio e longo prazo, ainda assim você conseguiu ter uma rentabilidade importante num período de 12 anos. Ou seja, isso é a coisa mais importante para o investidor. Estar com as posições corretas, com o tamanho correto de posição, para que mesmo no momento de crise, você não seja obrigado a reduzir as posições no pior momento de mercado, tá? Então, eu já falei bastante, agora eu queria abrir um pouquinho para as perguntas. Sim, em
termos de valuation, qual percentual que estamos abaixo da média histórica? 20%, tá? Ou seja, hoje, se a gente pegar a média histórica da Bolsa Brasileira, a gente está falando de um deságio de 20% em relação ao que a média histórica diz. Sacanagem, né? Qual a tua visão pro câmbio? Pô, vocês estão de sacanagem comigo. Vamos lá. O câmbio, eu diria que é um mercado que foi criado para trazer humildade para os gestores do mercado financeiro, né? É impressionante como o mercado é complicado. Vamos lá. Intuitivamente, eu diria que parece que do ponto de vista de poder de compra, o câmbio do dólar versus o real, o dólar parece estar caro, né? Ou seja, esses níveis de 5,25, o poder de compra que os brasileiros tinham nos Estados Unidos, ele parece que mudou de patamar. Uma série de gastos e de compras que as pessoas faziam, hoje elas não fazem mais porque esse câmbio, de certa forma, inviabilizou. O câmbio pode ir mais para cima? Claro que pode, ou seja, a gente está passando por um cenário de pânico, a gente está vendo o Banco Central talvez cortando mais ainda os juros aqui no mercado brasileiro. Então, sem tentar fugir da sua pergunta, qual é a visão do câmbio, nesses níveis eu não me arrisco a ter nem comprar nem vender. Intuitivamente eu acredito que está caro, eu acredito que se a gente tiver um movimento de normalização dos mercados, a gente possa eventualmente até ver uma redução, não uma grande redução, mas também não dá para apostar todas as fichas, porque a gente está num cenário de queda de juros e a gente sabe que isso impacta muito o câmbio aqui no Brasil, tá? Comprar seguro, uma bela de uma pergunta. Tem um gestor famoso de mercado que diz o seguinte: a gente tem que comprar o guarda-chuva quando está fazendo sol, né? Comprar seguro hoje, com esses níveis de volatilidade, ele é praticamente inviável. Então, só para dar um exemplo, o nível de volatilidade, isso impacta significativamente os preços dos seguros no mercado financeiro. Só um indicativo: o VIX, que é um índice de volatilidade dos Estados Unidos, ele saiu de 10, 12, chegou a bater 90, tá? Hoje em dia ele está ao redor de 50, 60, dependendo de como você enxerga. Eu diria que quem deveria se proteger, teve que se proteger antes da crise. Agora, você comprar um seguro para as posições, eu acho que ele é bem caro, eu acho que não vale a pena você estar comprando um seguro. E o melhor seguro que você tem, como eu mencionei anteriormente, é você ter um risco adequado para o seu portfólio. Esse é o melhor hedge que você pode ter para a sua carteira, ou seja, estar com o tamanho de risco adequado para não ser obrigado a sair das posições no pior momento possível, né? O que você faria neste momento como investidor? Eu acho que ficar quieto é a melhor coisa. A única coisa que a gente acabou fazendo para os nossos investidores foi o rebalanceamento da carteira. No seguinte aspecto: o mercado de renda variável ele caiu quase 50%. Então, imagina numa carteira de ações que você tinha R$100 lá investido, em algum momento do tempo ele virou 70. Ou seja, a gente recompôs esses 70 para aquele 100 inicialmente. Comprar obras de arte, esse é um assunto que eu não tenho conhecimento técnico para poder opinar. Vou passar essa pergunta. As pessoas falam muito sobre o câmbio. Uma das coisas que a gente também costuma dizer para os investidores, acho que é um assunto que vale a pena trazer à tona, que vale a pena sempre ter uma parte do patrimônio em moeda forte. Ou seja, hoje em dia todos os investidores eles têm condições de colocar uma parte do patrimônio deles em ativos indexados em moeda forte. A gente já faz isso há muito tempo para os nossos investidores
e a gente acha que esse assunto é cada vez mais relevante, né? No passado, quando a gente tinha uma taxa de juros de 14,25, a gente via os investidores bem receosos de ter uma parte do patrimônio em outra moeda, porque os juros aqui eram muito altos. Hoje em dia, com uma taxa de 3,75, esse custo de oportunidade ele caiu significativamente, né? Ou seja, você ter recursos fora do Brasil e eventualmente acessar classes de ativos e outras geografias que são impossíveis de acessar aqui dentro do Brasil faz todo sentido, a gente recomenda isso. E a pergunta que todo mundo faz é, bom, agora é o momento certo, né? O câmbio a gente nunca vai acertar, então o que a gente recomenda? Traça um plano, né? Ou seja, traça um plano de qual percentual do seu patrimônio que você quer ter no exterior, e executa isso ao longo de um período, 1 ano, 2 anos, divide isso em tranches, né? Ou seja, vai fazendo um pouco a cada trimestre, né? Ou a cada mês, e com isso você vai mitigar esse risco de acertar o timing perfeito do câmbio. Quando você olha isso numa perspectiva de 10, 20 anos, é irrelevante a taxa de câmbio, se você mandou 5% para cima, 10% para cima, ou 5% para baixo, 10% para baixo. Tá? Tributação de dividendos, sim. Acredito que a gente vai ver a tributação de dividendos, mas acredito que a gente vai ver essa tributação de dividendos junto com a reforma tributária. Eu não acho que ela vem desamparada da reforma tributária e acho até que faz sentido você reduzir a carga tributária das empresas brasileiras, né? Deixar elas mais competitivas e tributar os dividendos numa proporção equivalente, não necessariamente aumentando a carga tributária como um todo, mas equalizando esses percentuais, ou seja, os dividendos isentos e toda essa carga ficando na casca das empresas, não parece fazer sentido e tira muito da produtividade e da competitividade que as empresas brasileiras têm no mundo. Bom, meu nome, Denis Kak. Com a Selic a 1,5 no que investir, poxa, tem bastante coisa para investir. A verdade é que nesse cenário de juros baixos, as pessoas estão cada vez mais com a cabeça aberta para investir em ativos de maior risco. Pode ser bolsa de valores ou eventualmente ativos onde você esteja abrindo mão de liquidez para ter expectativas de retorno superiores. Aí eu posso mencionar um private equity, um fundo de venture capital ou algum fundo de special situations, então onde as pessoas abrem mão de liquidez e tem expectativas de retorno bem superiores a Selic ou qualquer outra classe de ativo, né? Uma das perguntas que as pessoas também sempre fazem pra gente, né? Devo montar uma carteira de ações? Aí eu sempre faço questionamento para essas pessoas: qual o conhecimento técnico que você tem para montar uma carteira de ações, né? A gente sempre sugere que você busque um gestor de um fundo de ações. Um gestor de um fundo de ações, eles têm uma equipe focada 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo análises, olhando um espectro de empresas muito maior do que qualquer pessoa física individualmente possa fazer. Ou seja, eles têm contato com todas as empresas, os diretores, os concorrentes. Eles têm uma capacidade muito maior do que nós, pessoas físicas, de montar uma carteira de ações qualificada. Eu posso falar até por mim. Eu vivo o mercado financeiro também muito intensamente. Eu não tenho uma ação na minha pessoa física. Toda a minha alocação em bolsa está sendo feita através de gestores de renda variável. Eu vou dar um exemplo para vocês também nesse aspecto. Imagina que quando a bolsa estava caindo 40%, a gente tinha gestores que a gente fez uma seleção que eles estavam caindo apenas 15%, ou seja, eles se protegeram de uma maneira significativa. Esse é o tipo de coisa que a pessoa física muito provavelmente não consegue fazer. Então, a gente sempre recomenda, quando for fazer algum tipo de alocação em renda variável, sempre buscar um gestor de mercado.
Eu já falei bastante, já recebi o sinal que eu preciso encerrar a live aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês e obrigado pelo tempo de vocês nessa live. Um abraço.